Então, é sobre prioridades, sobre priorizar as coisas de Deus. A gente, apesar de saber que Deus tem prioridade, que as coisas espirituais são mais importantes que as materiais, apesar de todos nós sabemos de trás para frente, de frente para trás, cansar de ouvir, mas as muitas urgências, emergências e atividades do dia a dia têm a facilidade de tomar o lugar, tomar a primazia, não é? E as coisas de Deus ficar para trás, a gente deixar para depois, porque as urgências, as emergências do dia a dia vão tomando lugar. É como se a gente estivesse numa fila, né? As coisas de Deus é o primeiro da fila, mas na hora do aperto, alguém vem, vai passando na frente, outras coisas. Você fala assim, eu vou priorizar de ler a Bíblia todo dia, vou priorizar de ter um momento de oração todo dia, eu e Deus, mas você acorda, às vezes, um pouco atrasado, uma coisa que faz e outra, e se a gente duvidar, bobear, termina o dia e você fala, puxa vida, não tive tempo. Não é engraçado como a gente tem tempo para tudo e a gente não encontra tempo para ler Bíblia, a gente não encontra tempo para falar com Deus, a gente não encontra tempo. Se você for esperar ter tempo para fazer isso, olha aí a notícia, você não vai fazer. Você precisa priorizar, significa que você decide no seu coração o que é mais importante para a sua vida, e aí então você dá prioridade àquilo que é mais importante. A gente decide quais pessoas são mais importantes, para quem a gente dá atenção durante o dia, não é? Você abre o seu telefone, 1000 mensagens de WhatsApp. Você prioriza quem é que eu preciso responder primeiro, quem é que é importante e urgente de eu dar um retorno. E tem outros que você deixa para depois, a hora que tiver um tempo, dependendo da sua pressa, da sua situação. A gente está priorizando o tempo todo. Todo tempo a gente está escolhendo. Se a gente vai numa loja fazer uma compra, eu estou precisando A, B e C. Não, mas eu não tenho dinheiro para B e C. Então, deixa eu ver qual que é o mais importante agora para me levar. Vou levar o C. Os outros ficam para depois. Todo tempo a gente faz, toda hora na nossa vida a gente tem que tomar uma decisão sobre prioridade. O que é que a gente deixa ser o primeiro, ter o primeiro lugar, ter a importância maior, a gente vai dar atenção. E Jesus falou sobre isso, nos mostrando a importância de priorizar o reino de Deus, de dar a ele a importância maior na nossa vida, de saber que ele tem o lugar de eminência, de mais importância, a prioridade, ele tem o lugar de honra. Priorizar é estabelecer quem é mais importante ou o que é mais importante ser feito, não é nem a questão que é urgente, é o que é mais importante, não é? Tem coisa que é urgente, mas não é a mais importante da sua vida. Se você cuidar da mais importante, aquilo que é urgente vai ter tempo para ele também. Então, a gente precisa ter sabedoria para tomar essas decisões. Todos vocês já devem ter visto, de alguma maneira, essa mensagem, essa historinha, ilustração, né? De um professor que pegou um vidro e colocou e trouxe um monte de pedra e areia. E vou usar essa garrafa de ilustração. Então, ele chamou o aluno e falou assim, tem que caber todas essas pedras e todas essas areias dentro desse vidro. E aí, ele foi chamando uma pessoa e outra para fazer a experiência de colocar tudo no mesmo vidro. Só que aí, então, teve gente que pegou a areia primeiro e encheu, botou a areia toda. Quando foi colocar as pedras, não tinha lugar, não cabia todas as pedras. Não, é impossível, não cabe. O professor, cabe, eu tirei tudo aí de dentro, cabe tudo aí dentro. Então, depois o professor dá uma lição, ele pega as pedras primeiro, coloca as maiores, que tinham mais importância, mais peso. Ele coloca as pedras todas dentro da garrafa. Depois, ele pega a areia. E quando ele joga a areia foi encontrando caminho, porque é pequenininho os grãos,
foi encontrando o caminho entre uma pedra e outra, assentando e coube a areia toda e coube todas as pedras dentro da garrafa. Lição moral da história, quando você põe primeiro aquilo que é mais importante, aquilo que tem mais peso na sua agenda, na sua vida, na sua prioridade, você vai naturalmente encontrar espaço para as pequeninas coisas. Mas quando você corre para dar atenção a 1000 pequeninas coisas, 1000 probleminhas, 1000 situações que aparecem, você, quando quer tempo para fazer as grandes coisas, você não vai ter tempo. Não vai sobrar tempo, porque as coisas pequenas tendem a tomar o espaço, a manipular você. E você corre de um lado para o outro o dia todo e não acha tempo para fazer aquilo que é o mais importante. O que é o mais importante para você? Se é Deus, se é a palavra de Deus, se as coisas de Deus têm prioridade, primeira coisa do dia, nós vamos separar um tempo para Deus. A gente precisa fazer isso, dar a Ele a primazia, o primeiro lugar. Vamos ler a passagem bíblica de Mateus, um texto super conhecido, quando Jesus diz que nós devemos buscar primeiro o seu reino. Primeiro o seu reino. Mateus 6, 33 e 34. Buscai primeiro. E aí, aonde está o problema? Que a gente busca o reino de Deus. A gente ora, a gente fala com Deus, a gente busca. Mas não é todo dia que ele é o primeiro lugar. Vamos falar a verdade. Se eu já falei isso aqui, se eu sair da cama, pôr o pé no chão, antes de orar, sair do quarto sem orar, eu não acho tempo para orar. Se eu for no banheiro primeiro e do banheiro, eu for na cozinha, acabou. Chegou na cozinha, acabou. O dia engrena. Tem café para fazer, tem sempre uma louça que ficou suja para trás, tem sempre uma coisa para arrumar, tem a comida, o lanche para fazer para mim, para o Célio, para o Benjamin, tarará, parará, parará. Aí quando vê a hora já foi, aí quando vê o Benjamin já foi, aí as coisas pequenas vai vindo, quando você vê, acabou o dia. Cadê meu tempo de orar e de ler a palavra de Deus? Então, a prioridade é Deus. Se eu não orar e ler minha palavra, a Bíblia, antes de sair do quarto, pode esquecer. O resto do dia vai ser uma luta para mim conseguir tempo para isso. Então, exemplo simples, mas verdadeiro. A gente tem essa dificuldade da nossa luta. Tem pessoas que têm um temperamento mais fácil, porque eles conseguem ser super organizados e saber ter hora para tudo na vida. Determina, meu marido é assim, ele é perfeccionista. Ele tem hora marcada para tudo que ele vai fazer. Ele tem a agenda pessoal dele. E ele cumpre com aquele negócio. Ele olha o que está na agenda para aquele dia e ele faz tudo. Ele, Deus, oração e o momento com Deus é a primeira coisa. Eu acordo de madrugada, ele está lá já sentado orando, ou de joelho orando, ou sentado na Bíblia, ele está lá fazendo o que é prioridade. Ele é extremamente organizado. Quem é assim, parabéns, é fácil. Mas quem não é como eu, que vou só do que vai aparecendo, vou fazendo tudo que tem na frente que precisa ser feito, se eu não lutar contra mim para dar prioridade para as coisas de Deus, é difícil demais. É difícil demais. Porque a gente pensa que está dando lugar para Deus só pelo fato de estar falando em Deus o tempo todo. Eu posso falar de Deus o tempo todo e não ter um tempo com Deus de qualidade. Não é? Então, buscar primeiro o reino a busca significa que eu vou ter um esforço. Ninguém busca alguma coisa, procura alguma coisa sem esforço, não é assim? Exige, a palavra buscar implica um esforço, ir atrás, procurar, não é? Dedicar tempo, procura para alcançar. Então, buscar primeiro o reino de Deus é dedicar, ter tempo, ir atrás, para dar prioridade, dar tempo ao reino de Deus, às coisas concernentes a Deus e ao seu reino. Então, buscar primeiro este reino e a sua justiça, aquilo que é a justiça de Deus e não a nossa. Nesse mundo que nós vivemos hoje está complicado. Falamos essa semana um pouquinho sobre isso, que a gente está vendo tanta injustiça que a gente está meio que perdendo
a fé e a gente acaba perdendo, a gente perde a fé de que Deus é justo juiz. A gente esquece que Deus faz justiça. A gente fica vendo tanta injustiça que a gente corre o risco de esquecer que o nosso Deus, ele é justo juiz. E a justiça dele, ela vai acontecer cedo ou tarde, porque ele é Deus, ele não pode negar a si mesmo e ele faz justiça. Buscar o reino de Deus é a sua justiça. E uma vez que você prioriza o que é de Deus, uma vez que você dá lugar a Deus primeiro, uma vez que você faz isso, a promessa de Jesus é o quê? Olha que promessa maravilhosa. Uma vez que você procurou o que é de Deus primeiro, as outras coisas é o quê? Tudo mais que você precisa na sua vida, as coisinhas pequenas, vão ser acrescentadas, vão vir naturalmente. Se você dá lugar às pedras grandes, as areinhas, tudo mais que você precisa da sua vida, vai encaixar. Vai vir e vai encaixar com perfeição na sua vida. Elas vão ser acrescentadas para você. Você não vai ter que correr atrás das pequenas coisas. Você não vai ter que correr atrás e buscar e ficar cansado, estressado no seu dia a dia, buscando as coisas dessa vida material, desse reino material que nós vivemos, desse mundo que vivemos. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, dá prioridade a mim, cuida daquilo que é meu, que eu cuido daquilo que é seu. Cuida das minhas coisas, que eu vou cuidar das suas coisas. Preocupa com o meu reino, que eu preocupo com a sua vida. Mas ao invés da gente preocupar com as coisas de Deus, a gente preocupa com as nossas coisas. A gente corre atrás do que é nosso. A gente corre atrás daquilo que a gente precisa. E o reino de Deus fica para depois. Então, se a gente tem que aprender a inverter esses valores, primeiro o reino. E uma vez que eu buscar o reino, que eu colocar Deus em primeiro lugar, que eu dar tempo para Deus, que eu buscar o Senhor, todas, olha aqui, todas as demais coisas, todas essas coisas. Ele está falando essas, porque se a gente ler o capítulo 6 de Mateus, os versículos antes desse, ele está falando, por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que você vai vestir, a roupa que você vai vestir? Por que vocês estão preocupados com essas coisas? Eu cuido dos pássaros, eu cuido do lírio do campo, eu não vou cuidar de você? Eu cuido deles. E eles se vestem, eles comem, eles bebem, eles têm tudo que eles precisam para viver. Você vale mais do que os pássaros, você vale mais que as flores do campo. Você acha que eu não estou vendo aquilo que você precisa para viver? Você acha que eu não vou providenciar o que você precisa? Ele está dizendo apenas coloca o meu reino em prioridade, em primeiro lugar. E todas essas coisas que você precisa, comida, bebida, moradia, roupa, saúde, tudo mais da sua vida, paz, tudo mais, segurança, tudo mais na sua vida, todas essas coisas que você anda preocupado, todas essas coisas que te tiram o sono, todas essas coisas que te causam estresse, todas essas coisas que te causam ansiedade no coração, todas essas coisas vos serão acrescentadas, elas vão vir naturalmente. Há outro versículo bíblico que eu gosto que diz que as bênçãos vão correr atrás de você e te alcançar. Olha, você não tem que sair correndo atrás das bênçãos, das coisas que vão acontecer na sua vida. Elas vão correr para te alcançar. Quando você prioriza o reino de Deus, são as bênçãos de Deus que vêm até a sua vida. Elas são acrescentadas naturalmente, porque Deus se encarrega de acrescentá-las. Deus se encarrega, ele é fiel de cumprir a sua palavra, que ele disse, você me busca, eu te acrescento o que você precisa. Você vem a mim, ao meu reino em primeiro lugar, essas coisas serão acrescentadas na sua vida. É promessa dele, é o cuidado dele, é quem ele é. Uma vez que a gente se dedica para ele, ele vai se dedicar a nós. Cuida do meu reino, eu vou cuidar da sua vida. Cuida da minha obra, eu vou cuidar daquilo que você precisa. E ele termina esse capítulo dizendo, não vos inquieteis, não fique inquieto
agitado. Não perca o sono por causa desses problemas. Não perca a fome por causa disso. Não fiquem inquietos. Não fiquem ansiosos. Não fique estressado por causa dessas coisas. Não deixe essas coisas tirar o seu sono, a sua paz, a sua tranquilidade. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Será que eu vou ter comida amanhã? Será que eu vou ter roupa para vestir amanhã? Será que eu vou ter lugar para morar amanhã? Será que eu vou ter... O que vai acontecer comigo amanhã? Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Não fique ansioso pelo futuro. O dia de amanhã é o seu futuro. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Você enfrenta o que tem que enfrentar hoje. Amanhã você enfrenta o que tem que enfrentar amanhã. Um passo de cada vez, um dia de cada vez. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Não vos inquieteis. Não fiquem quietos, irritados, agitados, preocupados, nervosos. Não vos inquieteis. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabei que eu posso. Tem que saber que Deus pode todas as coisas. Tem que saber que Deus transforma todas as situações. Tem que saber que Deus tem um tempo e a hora certa de agir, e o momento certo e o jeito certo de agir. Não vos inquieteis. Aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus e eu estou cuidando. Se você está buscando a Deus, Ele está cuidando, estará cuidando de você e das suas coisas. Que Deus abençoe essa palavra, que Deus coloque essa palavra como uma palavra rema no nosso coração, que Ele nos dê a graça de ruminar essa palavra, de refletir sobre ela, de reavaliar o nosso dia a dia, as nossas atividades, como que nós estamos priorizando aquilo que é de Deus, ou se nós estamos tão agitados, correndo tanto atrás daquilo que é para nós mesmos, da nossa vida, que a gente está deixando as coisas de Deus para segundo plano. Tira um tempo para reavaliar os seus compromissos diários, os seus momentos com Deus, as suas devocionais com Deus, o seu momento com Deus. Tire um tempo para refletir, avaliar e dar uma mudada na posição das coisas e colocar o reino de Deus, Deus e o seu reino, em primeiro lugar. E você vai ver que vai ter tempo para tudo mais se encaixar. Minha experiência pessoal, quando eu tenho tempo de manhã, que eu oro e faço tudo certinho, o dia parece que é longo, tudo parece que se encaixa, tudo dá certo. O dia que eu levanto correndo aqui, dali, é mil coisas e não parei para orar, parece que as coisas não acontecem, não tem tempo suficiente, parece que não flui. E é assim que a palavra de Deus está nos dizendo. Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a entender, e não só entender, né? Mas praticar, que é o mais difícil, essa verdade, colocar na prática, no nosso dia a dia, nas nossas atividades. Que Deus abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Alguém quiser comentar alguma coisa mais, liga seu microfone. Essa prática não é fácil. Não. Né? Eu vejo assim, principalmente nesses momentos que a gente passa, né, de, entre aspas, deserto, né? Igual eu tô, né, sem emprego, sem lugar para morar e tudo. Eu tenho pedido muito a Deus, porque aí eu lembro do papai, que o papai foi no outro dia de manhã. E aí eu tomo isso como assim, tá vendo? Não adianta se preocupar, porque amanhã você não sabe. Nem se vai estar aqui. E eu vivia falando isso com o papai, que o papai, às vezes, como eu, a gente sempre foi muito ansioso. Então, a gente dorme pensando que amanhã tem que fazer isso, amanhã tem que fazer aquilo. Eu falei, pai, à noite a gente não vai fazer nada. Então, assim, é um trabalho muito difícil, porque é um trabalho com a mente, né? Você deitar e automaticamente você começa a pensar. Faltou resolver isso, faltou resolver aquilo e tudo. Aí eu começo. Você não vai resolver nada à noite. À noite é a hora do descanso. Aí eu começo a trabalhar com a minha mente para poder parar de pensar naquilo e pensar
só em agradecer a Deus. E no É, outro dia de manhã também é igual você falou. Eu já levanto assim, primeiro que eu não levanto, né? Eu custo acordar, eu abro o olho, mas até que o tic-teco acordo, é bem complicado. Mas eu já acordo, isso já virou um hábito. Eu já acordo assim, bom dia, Deus, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo, já dou bom dia, aí eu agradeço, aí eu pego, antes era eu e papai, a gente sentava ali, fazia o devocional, aí virava a cadeirinha, um orava junto com o outro. E hoje eu estou criando esse hábito de orar sozinha, né? Aqui em casa. Mas é o que você falou, é a gente praticar, é. porque não é fácil Tem que você. fazer todo dia até virar um hábito mesmo. É, Implementar isso na nossa vida, que é e essa importante. confiança, Virginia, eu tenho trabalhado muito assim, todos os dias, sabe? Que Deus tem me sustentado, né? Você sabe aí da situação minha, e Deus não tem deixado faltar nada, é um privilégio, sabe? Ser sustentada pelo milagre de Deus, pela mão do meu pai. Eu agradeço assim, nossa, eu falei, Deus, eu nem sou assim tão importante para Deus estar fazendo com tanto carinho comigo, sabe? É importante, sim. Todos nós somos e no mesmo nível, não tem ninguém mais que o outro. Mas eu fico, tem hora que eu falo assim, nossa, eu já errei tanto, né? Aí a gente fica até constrangida, né? Com tanta misericórdia e amor. É a misericórdia dele. Nenhum de nós merecemos, é favor imerecido, né? Graça dele. Maravilha.